Processo Seletivo 2021/2, Unifoa Medicina, edital número 01/2021. A reitora do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, torna público que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo na modalidade Enem, com ingresso limitado ao segundo semestre de 2021 para o curso de graduação em Medicina do Unifoa, ofertado neste edital, a ser realizado pelo seu Núcleo de Seleção Acadêmica, NSA, de acordo às normas e condições descritas abaixo, com base nas disposições regimentais da FOA Unifoa, na Lei nº 9.394/96 e Decreto Federal nº 9.235/17 e toda a legislação pertinente em vigor. Curso Medicina, Matriz Curricular Modular Integrada Semestral, Curso Diurno Integral, Reconhecimento e Renovação. Reconhecido pelo Decreto MEC/Seres, número 72.938, de 17/10/73, e renovação de reconhecimento através da Portaria MEC/Seres, número 820, de 22/11/18, Matriz Curricular Modular, aprovada pela Resolução número 021/15, de 24/6/15, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP. Capítulo 1 do Ingresso. 1. O ingresso no curso de graduação em Medicina do Unifoa se dará exclusivamente através do processo seletivo na modalidade Enem, com utilização do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2015, Enem 2016, Enem 2017, Enem 2018, Enem 2019 ou Enem 2020, conforme regras deste edital. 2. Serão destinadas 100% das vagas ofertadas por este edital para ingresso no curso de graduação em Medicina, com a utilização do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, nos anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, para preenchimento das vagas do primeiro período do segundo semestre do ano letivo de 2021. 2.1. Em hipótese alguma, ocorrerá o somatório das médias resultados obtidos pelo candidato no Enem nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, para fins de classificação, devendo o candidato no momento da inscrição indicar apenas um ano resultado do Enem que deseja utilizar para o processo seletivo do Unifoa. 2.2. Na apuração deste processo seletivo, a FOA Unifoa utilizará a média resultado do Enem indicado pelo candidato no ato da inscrição. As notas dos candidatos serão fornecidas à Unifoa através de consulta pelo CPF do candidato na base de dados do INEP/MEC, respeitando o termo de sigilo e responsabilidade assinado pela FOA Unifoa para a concessão do referido acesso. Capítulo 2 da inscrição. 1. Poderão se inscrever neste processo seletivo apenas os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizados nos anos citados neste edital. 2. Somente serão aceitas inscrições de candidatos que estejam finalizando o ensino médio ou que possuam o certificado de conclusão ou diploma deste nível de ensino, obtido pela via regular ou de suplência, artigo 3º da Portaria número 391/2002, MEC, em consonância com as normas gerais de direito do Brasil. 2.1. O Unifoa não permite a participação de treineiro para este processo seletivo e não aceitará em qualquer circunstância reserva de vaga. 2.2. Caso o candidato seja aprovado neste processo seletivo, só poderá matricular-se na vaga do curso de graduação em Medicina mediante apresentação do certificado, diploma de conclusão do ensino médio ou documento equivalente autorizado pelo MEC com apresentação do original para a conferência.
Capítulo 3. Local, prazo e procedimentos da inscrição. 1. A inscrição do processo seletivo será realizada exclusivamente no portal do candidato no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, de 1/3/2021 até as 21 horas do dia 22/4/2021. 1.1.1. É obrigação do candidato imprimir o boleto bancário, que deverá ser pago em qualquer banco integrante do sistema de compensação até às 23 horas do dia 22/4/2021. 1.1.1.1. Exclusivamente, o candidato que realizar a sua inscrição no dia 22/4/2021, após o horário de funcionamento bancário, deverá efetuar o pagamento do boleto nos caixas eletrônicos ou na Internet Bank nesse mesmo dia, sob pena de indeferimento de sua inscrição. 1.1.2. A inscrição só será válida após a confirmação bancária do pagamento da taxa de inscrição. O candidato deverá apresentar o comprovante de pagamento, caso seja solicitado pelo Unifoa. 1.1.3. Para verificar a confirmação da inscrição, o candidato deverá acessar o comprovante de pagamento no portal do candidato a partir de 3 dias úteis após o pagamento da taxa. 2. Pagamento da taxa de inscrição. Período 1/3/2021 até 30/3/2021. Local de inscrição: internet. Forma de pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito. Valor: R$ 135. Período 31/3/2021 até 22/4/2021. Na internet, boleto bancário. Valor: R$ 150. 2.1. Com exceção das hipóteses previstas neste capítulo, subitem 2.2 não será devolvida a importância cobrada a título de taxa de inscrição. 2.2. O pagamento da taxa de inscrição feita após a data e horário de encerramento das inscrições não será considerado para efeito de inscrição. Neste caso, o candidato deverá requerer a devolução do valor pago, que será procedida em até 15 dias úteis após o pedido. 3. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa, é obrigação do candidato ter ciência das normas do edital e preencher a ficha de inscrição no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato. 4. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição informando o número do CPF, carteira de identidade, endereço eletrônico, nome completo conforme cadastro na Receita Federal, número do telefone, endereço residencial, data de nascimento, número de inscrição do Enem, bem como criar uma senha pessoal e efetuar o pagamento da respectiva taxa. 4.1. Na ficha de inscrição, o candidato deverá indicar obrigatoriamente o número de inscrição do Enem. 4.2. O candidato deverá verificar seus dados pessoais e o número de inscrição do Enem, certificando que estão todos corretos. 4.3. Em caso de erro no preenchimento do número de inscrição do Enem ou dados pessoais, o candidato poderá fazer a alteração diretamente no portal do candidato através do seu CPF e senha criada no ato da inscrição, antes do prazo de encerramento das inscrições. 4.4. Após o encerramento das inscrições, não serão permitidas correções ou substituição do número de inscrição do Enem e nem o cancelamento da inscrição. 4.5. Ao se inscrever neste processo seletivo, o candidato autoriza a Unifoa a obter junto ao INEP-MEC as notas por ele obtidas no Enem e a divulgá-las em respectiva lista de resultado segundo o critério deste edital. 4.6. O Unifoa não se responsabilizará por informações incorretas ou incompletas que impossibilitem a obtenção das notas do candidato no INEP/MEC. Dados incorretos, em especial o número do CPF e de inscrição do Enem fornecidos pelo candidato,
não serão processados, eliminando automaticamente o candidato do processo seletivo do Unifoa sem direito à devolução da taxa de inscrição. 5. O candidato só poderá efetuar uma inscrição neste processo seletivo e concorre apenas a uma vaga, conforme regras deste edital. 6. O candidato ou seu representante legal são os únicos responsáveis pelo correto preenchimento da inscrição e assumem total responsabilidade pelas informações prestadas na inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros ou omissões ou no fornecimento de informações inverídicas. 7. A senha criada no ato da inscrição é pessoal, individual, intransferível e de responsabilidade do candidato. 8. É de inteira responsabilidade do candidato ter ciência do edital e acompanhar todos os atos e comunicados deste processo seletivo que sejam publicados no portal do candidato, no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, não podendo alegar desconhecimento das regras deste edital. 9. Para fins de acessibilidade, o candidato com deficiência deverá indicar na ficha de inscrição a sua deficiência, conforme dispõe na Lei nº 13.146/15. Capítulo 4. Do curso e vagas ofertadas. 1. As vagas ofertadas no processo seletivo são para preenchimento da turma do primeiro período do segundo semestre do ano letivo de 2021, podendo ser alterados seus quantitativos de vagas disponíveis para o curso ofertado neste processo seletivo por determinação dos conselhos, CONCEP ou CONSUL do Unifoa ou do Ministério da Educação, MEC, sem reserva de direito ao candidato, ficando classificado na forma deste edital e respeitando o novo número de vagas na forma da matriz curricular vigente. 2. O código de carreira, curso, turno, local de funcionamento, duração e número de vagas são os apresentados na tabela curso e vagas ofertadas, podendo sofrer alteração na forma do item 1 deste capítulo. Tabela curso e vagas ofertadas. Código carreira 01. Curso Medicina. Turno integral. Local de funcionamento: Campus Universitário Olésio Galotti, Três Poços, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Duração: 12 semestres. Ingresso segundo semestre: 49 vagas, total 49. 3. O candidato fica desde já ciente que a forma de ensino não é exclusivamente presencial, podendo a FOA-Unifoa ofertar modernas metodologias ativas ou passivas de aprendizagem durante toda a execução da grade matriz curricular, disciplinas, créditos ou módulos. O Unifoa poderá ministrar aulas que utilizem meios e intermediadas por tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem, com recursos e instrumentos pedagógicos de conhecimento e interação com o aluno, aplicando os modelos presencial ou semipresencial em conjunto ou isoladamente, como o ensino híbrido, de acordo com projetos pedagógicos dos cursos e normas do Unifoa. 3.1. O ensino híbrido do Unifoa combina recursos tecnológicos em ambiente tradicional de sala de aula presencial e em ambientes virtuais de aprendizagem, com a participação de professores, auxiliares de ensino, tutores ou preceptores, com dinâmicas semipresenciais, teleensino, salas de aula invertidas, elaboração de projetos, portfólios, de maneira a potencializar a formação acadêmica do aluno, sempre em conformidade com a organização didática pedagógica e curricular dos cursos de graduação da FOA-Unifoa, conforme regras e normas educacionais vigentes, previstas e autorizadas pelo MEC e no ambiente universitário, bem como nos projetos pedagógicos dos cursos, devendo para isso o candidato possuir um dispositivo com acesso à internet, sendo este pré-requisito para o candidato realizar sua matrícula. 3.2. Tendo em vista o projeto pedagógico dos cursos e as grades matrizes curriculares, os horários das aulas
poderão ocorrer em áreas verdes que permitem ao aluno, fora do ambiente da sala de aula, adquirir conhecimentos de forma a contribuir com sua formação acadêmica. 4. Os cursos ministrados pelo Unifoa, dependendo de suas características e matrizes curriculares, para melhor aproveitamento acadêmico ou necessidade institucional, poderá ter aulas aos sábados ou ter alterado ao longo dos períodos os horários, o local ou seus turnos, podendo ainda ser à distância, bem como sua matriz curricular e seus conteúdos disciplinares por decisão do Centro Acadêmico Universitário ou do MEC. 5. A FOA-Unifoa reserva o direito de abrir novas turmas ou deixar de ofertar novas vagas em processo seletivo, respeitando no que couber as deliberações dos conselhos de classes das profissões regulamentadas em lei, na forma estipulada pela legislação e determinações do MEC e dos conselhos da FOA-Unifoa em vigor. 6. Endereço do campus. Campus Universitário Olésio Galotti, Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, número 1325, Três Poços, Volta Redonda, Rio de Janeiro. CEP 27240-560. Telefone 24 3340 8400. Capítulo 5 do processo seletivo. 1. O processo seletivo é o instrumento de seleção acadêmica dos candidatos inscritos no concurso vestibular. Este processo seletivo terá caráter classificatório e eliminatório e será realizado na modalidade Enem, através do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, na forma prevista neste edital. Capítulo 6 do processo de classificação do Enem. 1. Classificação. 1.1. Para o cálculo da média, serão consideradas as 4 notas das provas objetivas e da prova de redação do Enem, somando-se essas notas e dividindo o resultado por 5. Cálculo simples, não sendo aplicado peso. 1.1.1. Fórmula: A mais B mais C mais D mais E sobre 5. 2. A classificação será feita pela média das notas obtidas pelos candidatos nas provas objetivas e na prova de redação do Enem. Os candidatos serão ordenados segundo a rigorosa ordem decrescente dessa média, conforme as regras deste edital. 3. Do desempate. 3.1. Havendo o candidato ocupando idêntica classificação, após a apuração do resultado final, o desempate será feito pelos seguintes critérios. 3.1.1. Maior nota na prova de redação. 3.1.2. Maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. 3.1.3. Maior nota na prova de Matemática e suas tecnologias. 3.1.4. Persistindo o empate, terá prioridade o candidato com mais idade. 4. Será desclassificado automaticamente do concurso o candidato que 4.1. obtiver nota 0 na prova de redação ou em qualquer das provas objetivas, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, todas realizadas pelo Enem. 4.2. Atingir média final inferior a 550. 4.3. Utilizar-se de qualquer meio fraudulento para obter aprovação ou vantagem própria ou de terceiros. 5. Da classificação e habilitação à matrícula. 5.1. Estará classificado e habilitado à matrícula no Unifoa apenas aquele candidato cujo número de ordem de classificação for inferior ou igual ao número de vagas ofertadas no curso de graduação em medicina para o segundo semestre do ano letivo de 2021 e comprovar a conclusão do ensino médio. 6. Serão considerados classificados e chamados à matrícula os primeiros colocados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação até o preenchimento do número de vagas ofertadas para o segundo semestre do ano letivo de 2021. 7.
De acordo com as normas de apuração estabelecidas neste edital, serão considerados classificados e chamados à matrícula os seguintes candidatos. 7.1. Os candidatos classificados entre a 49 primeiras vagas serão chamados para efetuarem matrícula no primeiro período do curso de graduação em medicina do segundo semestre do ano letivo de 2021. 7.2. Todos os candidatos classificados a partir do 50º lugar ficarão em lista de espera aguardando reclassificação. Em havendo existência de vaga, serão chamados para efetuarem sua matrícula no primeiro período do curso de graduação em medicina do segundo semestre do ano letivo de 2021, conforme disponibilidade de vagas a serem preenchidas e previstas neste edital. 8. O resultado será divulgado pelo Unifor no dia 30/4 de 2021, sexta-feira, no portal do candidato no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 44 da Lei nº 9.394/96. 8.1. Fica o candidato ciente que o Unifor divulgará a relação nominal dos classificados, o número de inscrição do processo seletivo e Enem, notas das provas objetiva e redação do Enem e a respectiva ordem de classificação. 9. É assegurado ao candidato classificado ou não o direito de ter acesso às suas notas e média deste processo seletivo. 10. Em hipótese alguma, haverá revisão das notas obtidas no Enem pelo candidato. 11. Em todos os casos, as vagas que se tornarem ociosas após a realização das matrículas serão preenchidas de acordo com os candidatos classificados em lista de espera, na mesma e rigorosa ordem decrescente da média das notas obtidas na classificação, considerando a média das notas obtidas pelo candidato nos processos seletivos Enem, conforme regras deste edital. Capítulo 7. Da matrícula e reclassificação. 1. As matrículas dos candidatos classificados e convocados para a turma 2021/2, segundo semestre do ano letivo de 2021, serão realizadas pelo portal do candidato no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato, conforme procedimentos especificados neste edital. 2. As instruções para a matrícula serão disponibilizadas no portal do candidato. 3. As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas em 2 etapas. A primeira etapa será realizada de forma online e consiste no envio e postagem da documentação pelo portal do candidato nos dias 3 e 4/5 de 2021, segunda e terça-feira. A segunda etapa será realizada de forma presencial e consiste na conferência dos documentos encaminhados anteriormente e assinatura do instrumento contratual. 4. O candidato convocado para a matrícula deverá acessar o portal do candidato mediante login, CPF e senha criada no ato de sua inscrição no processo seletivo, preencher o formulário na primeira etapa da matrícula e postar e encaminhar a documentação descrita no item 12, subitem 12.1 deste capítulo, sob pena de indeferimento de matrícula. 5. Os documentos deverão ser digitalizados com boa resolução no formato JPG, PDF ou PNG, devendo possuir todas as informações legíveis, sem cortes e rasuras nas imagens. 6. Os arquivos deverão ser postados conforme descrição e indicação constante no formulário e, após, deverá o candidato aguardar o processo de conferência e validação dos documentos a ser realizada pelo Unifoa, que ocorrerá nos dias 5 e 6/5 de 2021, quarta e quinta-feira. 7. O candidato, durante o período de conferência e validação da primeira etapa, deverá acompanhar no portal do candidato o status da análise de sua documentação enviada para fins de dar prosseguimento à realização de sua matrícula. 8. Após validação dos documentos, a matrícula estará liberada para os próximos passos no portal do candidato. O candidato deverá efetuar o pagamento referente à primeira parcela, correspondente aos serviços educacionais, mediante boleto bancário,
cartão de crédito ou débito, em ato contínuo, realizar o agendamento da data e hora para a realização da segunda etapa na sua matrícula. 9. Na segunda etapa da matrícula, conforme data e hora do seu agendamento, o candidato e seu fiador coobrigado deverão comparecer na central de atendimento no campus universitário Olésio Galotti, em Três Poços, para fins de assinaturas contratuais e conclusão da matrícula, nos dias 7 e 10/5 de 2021, sexta e segunda-feira. 9.1. Fica o candidato ciente que, no ato da conclusão da matrícula e assinaturas contratuais, deverá apresentar os documentos originais especificados no item 14, subitem 14.1 deste capítulo, para fins de validação da documentação postada anteriormente, sendo que a falta de qualquer documento impedirá a realização da matrícula e na perda da vaga. 10. Na impossibilidade do comparecimento do candidato no dia do agendamento da segunda etapa da matrícula, a mesma poderá ser realizada através de procuração com poderes específicos de realização de matrícula, podendo assinar documentos respectivos e correlatos, conforme itens a seguir. 10.1. Candidato maior de 18 anos, instrumento particular com firma reconhecida. 10.2. Candidato menor de 18 anos, instrumento público assistido pelo responsável. 11. O não comparecimento no prazo previsto para a matrícula implica na desclassificação do candidato e na perda da vaga. O Unifoa fará a chamada do candidato que se encontra na lista de espera, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação. 12. Não serão aceitos trancamentos de matrículas de alunos oriundos deste processo seletivo antes de decorrido o primeiro período do curso. 13. Será cancelada a matrícula em qualquer período da realização do curso do aluno que tiver feito uso de documentos ou informações falsas, fraudulentas ou de qualquer outro meio ilícito, sem direito ao ressarcimento ou devolução de quaisquer valores pagos até a data do cancelamento, cabendo à FOA-Unifoa o direito de ação de cobrança dos débitos pendentes até essa data, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos às autoridades competentes para a instauração de procedimentos para apuração dos fatos. 14. Documentação exigida no ato da matrícula. 14.1. No ato da matrícula, os candidatos classificados e convocados deverão postar, encaminhar os documentos especificados abaixo, sendo que a falta de qualquer documento poderá impedir a realização da matrícula. 14.1.1. Documento oficial de identidade do candidato e fiador coobrigado. 14.1.2. CPF do candidato e fiador coobrigado. 14.1.3. Comprovante de residência do candidato e fiador coobrigado. 14.1.4. Título de eleitor com comprovante de votação na última eleição ou justificativa eleitoral. 14.1.5. Prova de estar em dia com o serviço militar para candidato do sexo masculino. 14.1.6. Certidão de nascimento ou casamento. 14.1.7. Original do histórico escolar do ensino médio ou equivalente. 14.1.8. Comprovante de conclusão do ensino médio ou de cursos equivalentes de nível médio que satisfaçam as exigências legais prescritas pelo MEC, diploma ou declaração recente, emitida no prazo de até 6 meses a contar da data da assinatura. 14.1.8.1. Apresentar publicação no Diário Oficial da conclusão do curso para os casos em que essa publicação seja exigida oficialmente. 14.1.9. O candidato que concluiu o ensino médio no exterior também deverá encaminhar, postar, uma via de declaração de equivalência emitida pela Secretaria de Estado da Educação e uma via do histórico escolar devidamente traduzido e juramentado. 14.1.10. Comprovante do pagamento da primeira parcela dos serviços educacionais da semestralidade. 15. O vencimento da segunda parcela ocorrerá em 5 de agosto de 2021. As demais
vencerão no dia 5 de cada mês, com reajustes anuais, conforme contrato de prestação de serviços educacionais e termo de adesão para os alunos matriculados no segundo semestre. 16. Após a realização da matrícula, com a respectiva assinatura do termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, o aluno poderá requerer, a qualquer tempo, sua transferência para outra instituição de ensino superior em conformidade com as normas legais e institucionais. 17. É facultado ao aluno regularmente matriculado requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de seu vínculo jurídico e acadêmico existente com a FOA-Unifoa, ficando desde já ciente que, caso o pedido ocorra antes do início das aulas, a FOA-Unifoa, a título de multa, reterá 20% do valor pago, referente à primeira mensalidade, desde que requerido formalmente pelo interessado antes do início das aulas, e se for requerido após o início das aulas, deverá efetuar o pagamento da mensalidade observando a proporcionalidade do serviço prestado ou posto à sua disposição, além do valor correspondente a 10% do valor contratual estabelecido no termo de adesão a título de multa. 18. As aulas dos candidatos classificados e matriculados para o segundo semestre letivo de 2021 iniciam no dia 2/8 de 2021, segunda-feira, conforme calendário acadêmico publicado pelo Unifoa. 19. Das reclassificações. 19.1. Em caso de desistência de candidatos classificados para as vagas na carreira escolhida, será feita imediata chamada dos candidatos em lista de espera, na mesma e rigorosa ordem decrescente da média das notas obtidas na classificação, considerando a média das notas obtidas pelo candidato nos processos seletivos Enem, conforme regras deste edital. 19.2. As reclassificações serão divulgadas pelo Unifoa no link www.unifoa.edu.br/portal do candidato. O prazo para a matrícula será estabelecido nas instruções de reclassificação. O não comparecimento no prazo previsto implica na desclassificação do candidato e na perda da vaga. 19.3. A primeira reclassificação será divulgada no dia 12/5/2021, quarta-feira. 19.4. Caso haja cancelamento de matrícula do aluno ingressante no curso de graduação em medicina no primeiro semestre de 2021, após alcançado o limite de faltas permitidas pelo Unifoa, impossibilitando a reclassificação de candidatos em lista de espera sem prejuízos acadêmicos, a FOA-Unifoa efetuará a transferência da ou das respectivas vagas para o segundo semestre de 2021, respeitando sempre o número de vagas anuais autorizada pelo MEC. Capítulo 8. Disposições gerais e futuras. 1. Fica o candidato ciente que o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e tem como objetivo aferir o rendimento dos alunos dos cursos de nível superior em relação aos conteúdos programáticos previstos nas grades curriculares. 2. O ENAD constitui componente curricular obrigatório, devendo o candidato se submeter ao exame no dia e local indicados pelo MEC/INEP. Quando for o caso, o diploma somente será expedido e registrado após validação do MEC que o aluno cumpriu com suas obrigações face ao ENAD. 3. Caso o acadêmico selecionado para realizar o ENAD não compareça no dia e local indicado pelo INEP/MEC, estará em situação irregular. Neste caso, a FOA-Unifoa está impedida de expedir o histórico escolar final, de autorizar o discente a participar da cerimônia de colação de grau oficial e expedir diploma, até que o MEC divulgue que o aluno esteja em situação regular. 4. O candidato do sexo masculino fica ciente que, em virtude do previsto nas leis número 5.292/67 e número 4.375/64, os concluintes do curso Graduação em Medicina estão obrigados à apresentação junto ao Exército Brasileiro, ainda como estudante, independente de editais, avisos ou notificações, sob pena de serem considerados como refratários,
ficando sujeito às penalidades, entre elas o não registro do seu diploma e recebimento do mesmo. 5. Conforme previsto na Lei nº 9.870/99, a FOA-Unifoa efetuará anualmente o reajuste do valor das mensalidades, podendo considerar os índices de preços de atualização monetária e também as variações com custeio e investimentos específicos, disponibilizando os valores das mensalidades no site do Unifoa. Em caso de alteração na política econômica do país, com existência de inflação, a FOA-Unifoa se reserva no direito de praticar a atualização monetária ao valor da mensalidade expresso no termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais devidamente registrado no cartório de títulos e documentos de Volta Redonda, de forma a garantir o equilíbrio financeiro do curso. 6. Poderá a Unifoa cobrar taxas de materiais de uso individual para os cursos que se fizerem necessários, conforme disposto na Lei nº 9.870/1999 e Resolução nº 03/1989 do Conselho Federal de Educação. 7. Obrigação de meio. 7.1. O candidato obtendo aprovação no processo seletivo e efetuando regularmente sua matrícula no Unifoa, a instituição de ensino possui obrigação de meio e não de resultado, ficando a cargo do aluno o dever de empenho acadêmico visando a conclusão do curso. Enquanto durar o período acadêmico de vivência do aluno no curso matriculado, o candidato aluno autoriza desde já, quando ofertado por essa instituição de ensino, meios de tecnologias, o uso de aplicativos de controle de acesso e tempo nos ambientes virtuais de aprendizagem do Unifoa, bem como sua geolocalização, para fins de avaliação de desempenho acadêmico. 7.2. Fica o candidato ciente que nos casos em que a lei exigir, o aluno somente poderá exercer a profissão após aprovação no exame específico dos órgãos de classe, não tendo a FOA-Unifoa qualquer gerência nas regras e condições exigidas por aqueles órgãos. 8. Dos canais de comunicação institucional. 8.1. O candidato fica ciente que todas as comunicações da FOA-Unifoa, inclusive de caráter acadêmico, serão realizadas através do e-mail institucional, portal acadêmico e ou meios eletrônicos de telefonia e digitais do Unifoa. 8.2. A FOA-Unifoa disponibilizará gratuitamente, não atribuindo qualquer valor adicional nas mensalidades, uma conta de e-mail institucional através do portal Office 365, ficando o candidato, aluno, inteiramente e exclusivamente responsável pela utilização do mesmo, de modo a manter o bom uso dos recursos disponibilizados, sem trazer qualquer prejuízo ou má reputação para a FOA-Unifoa, sob pena de serem tomadas medidas administrativas e judiciais cabíveis, conforme políticas de uso disponibilizada no portal acadêmico. 9. Do contrato e demais normas. 9.1. No ato da matrícula será assinado o termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais fornecido pela instituição, pelo aluno e por seu fiador e coobrigado. 9.2. Está disponível no site do Unifoa através do link http://www.unifoa.edu.br/assessoria-jurídica as legislações, normas internas e regimentais da instituição de ensino de interesse do aluno. O contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente registrado no cartório do primeiro ofício de títulos e documentos da comarca de Volta Redonda, Rio de Janeiro, sob o número 73373, no livro B-634, podendo sofrer alteração até a data da matrícula, termo de adesão, guia acadêmico, entre outros instrumentos legais. 9.3. Caso seja do interesse da FOA-Unifoa, o termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais e tabela de valor de mensalidade poderão ser emitidos de forma eletrônica com utilização de processo na certificação, como previsto no artigo 10 da Medida Provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001,
e Portaria número 315, de 8 de abril de 2018, do Ministério da Educação. 9.4. O candidato fica desde já ciente que a FOA-Unifoa expedirá os diplomas em arquivo digital e ou físico, na forma da Portaria MEC número 330, de 5 de abril de 2018, Portaria MEC número 1095, de 25 de outubro de 2018 e Portaria MEC número 554, de 11 de março de 2019. 10. Da rescisão de contrato. 10.1. A FOA-Unifoa poderá reincidir o vínculo acadêmico e jurídico caso o aluno, após sindicância ou inquéritos acadêmicos, seja penalizado pela prática de conduta não acadêmica e antiética, de forma a infringir as normas regimentais, bem como sofra condenação pela prática de crime na forma da lei penal vigente no país. 11. Da indisponibilidade do FIES do curso de graduação em Medicina 2021/2. 11.1. Em razão do previsto na legislação vigente do Programa de Financiamento Estudantil, registramos inequivocadamente que não há liberação de oferta de vagas ao FIES para alunos ingressantes no primeiro período do curso de graduação em Medicina no segundo semestre de 2021. Capítulo 9. Das disposições finais. 1. O candidato, ao se inscrever, aceita expressamente todas as normas constantes do presente edital e fica inteiramente responsável pelas informações prestadas no ato de sua inscrição. Após a matrícula, o aluno se submete às normas da FOA-Unifoa. 2. Todos os critérios, normas, datas, vagas em concurso e valores estabelecidos neste edital poderão ser alterados, anulados ou substituídos, no todo ou em parte, por força de lei, decisões judiciais emanadas de autoridades competentes ou do Ministério da Educação, bem como dos conselhos CONCEP e CONSUM do Unifoa e do Núcleo de Seleção Acadêmica. 3. A FOA-Unifoa se reserva no direito de alterar a grade matriz curricular ou conteúdos das disciplinas antes ou durante a realização do curso, da efetivação da matrícula ou qualquer rematrícula, em razão de diretrizes curriculares por determinação do Unifoa ou do MEC. 4. O candidato fica ciente que a FOA-Unifoa poderá introduzir a oferta de disciplinas na modalidade à distância, remota, na organização pedagógica e curricular dos seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, conforme previsto na Portaria número 1428, de 28 de dezembro de 2018, e demais disposições previstas e autorizadas pelo MEC, bem como nos projetos pedagógicos dos cursos, devendo para isso o candidato possuir um dispositivo com acesso à internet. 5. O candidato fica ciente que, caso venha efetuar sua matrícula no Unifoa e, por motivos pessoais, possa optar por requerer o cancelamento de seu vínculo, o mesmo ficará obrigado ao pagamento de multa contratual, conforme disposição em contrato de prestação de serviços educacionais, observando o disposto no item 16 do capítulo 7. 6. Fica o candidato ciente que a FOA-Unifoa, a partir de janeiro de 2019, descontinuou o seguro educacional nas modalidades perda do vínculo empregatício e por morte do fiador ou coobrigado responsável pelo pagamento das parcelas das semestralidades, anuidades, que era oferecido gratuitamente, sem adicional na mensalidade, mantendo-se o seguro na modalidade acidentes pessoais, aos alunos regularmente matriculados no Unifoa para fins de estágio e deslocamento, conforme os termos da apólice de seguro. 7. Fica o candidato ciente de que a FOA-Unifoa realizará o tratamento de seus dados pessoais, na forma da lei civil, para os fins estabelecidos neste edital, pelo período que durar o processo seletivo. 7.1. O candidato, nesta condição, desde já autoriza que a FOA-Unifoa trate seus dados pessoais pelo período de 12 meses para envio de informações dos cursos ofertados pelo Unifoa. 7.2. O candidato tem direito a acesso, descrição dos dados tratados e explicação, motivo do tratamento,
dos dados pessoais em razão do presente processo seletivo, podendo ainda revogar o consentimento exclusivamente para fins comerciais por meio do endereço eletrônico dpo@foa.org.br, em observância aos princípios do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência e na melhor forma da lei. 8. A FOA Unifoa poderá disponibilizar transporte social gratuito aos alunos que tenham o perfil indicado para a Bolsa FAAC, e neste caso, quando disponibilizado, sem qualquer custo adicional nas mensalidades, desde a sua criação, podendo suspender tal serviço quando for necessário ou inevitável, sem direito à continuação destes serviços. 9. A classificação dos candidatos e o direito às vagas ofertadas neste processo seletivo somente terão validade para a formação da turma 2021/2. 10. O processo seletivo 2021/2 Unifoa Medicina terá validade até 8/10/2021, sexta-feira, podendo ser alterado por normas do Centro Universitário de Volta Redonda. 11. Fica o candidato desde já ciente da necessidade do cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação e das campanhas nacionais de vacinação sazonal e extraordinárias, indicadas pelo Ministério da Saúde para profissionais da área de saúde, se responsabilizando pelos riscos que ficará exposto na hipótese de não adesão à recomendação de vacinação, isentando a FOA Unifoa de qualquer responsabilidade de contaminação nas atividades acadêmicas realizadas durante o curso. 12. Os casos omissos e situações não previstas no presente edital serão resolvidos pela comissão do processo seletivo do Unifoa, ouvida a mantenedora. Volta Redonda, 25 de fevereiro de 2021. Professora Úrsula Adriane Fraga Amorim, reitora do Unifoa.